Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a santa e gloriosa paz de Deus encontre morada em vossos corações. Parece não, realmente foi determinado o fim dos cultos online na CCB. Saiu a circular, eu estava vendo um canal no YouTube que eu acompanho de um irmão, CCBI nos oficial, né? E ele estava falando a respeito do final do culto online e da reação dos irmãos e das irmãs, né? Muitos nunca foram a favor dos cultos na televisão, no celular, porque durante anos e anos, por tradição, a congregação sempre condenou esse meio de comunicação. Mas é incrível, né? Com os últimos acontecimentos, a congregação teve que se render à tradição e quebrou aí, se render à tradição não, se render à modernidade e teve que romper com a tradição, teve que quebrar esse paradigma de que a televisão era coisa do diabo, celular era coisa do diabo, né? E houve muito conflito, né? A credibilidade das decisões, elas foram abaladas, né? E, inclusive, eu ouvi o irmão falar a respeito dos comentários, né? Atribuindo a saída momentânea do presidente do Brás, da CCB, e com essa nova e temporária presidência, né? Através da figura do ancião Salvador e do Bianco. Então eles estão dizendo, foi um sair e os outros tomaram a decisão de terminar, mas não é bem assim, não. Eles terminaram mesmo com o culto online, que favoreceu muitas pessoas. E estão voltando aí de forma gradativa e limitada com os cultos presenciais, mas é aquele culto, né? Um culto mascarado, um culto cerceado. E tem muitos irmãos que estão indignados, irmãos e irmãs que estão indignados com essa postura da congregação, esse medo da doença, né? Isso cai por terra também, meus irmãos e irmãs. Todas aquelas palavras afirmando, né, que Deus cuida do povo, Deus cuida da igreja, Deus cuida da obra. Mas quando chega na hora do vamos ver mesmo, fica tudo na base só da promessa, né? Porque quando chega na hora do vamos ver, todo mundo se esconde, a liderança se esconde, bota a máscara, o líder maior vai parar no hospital. E aí como é que ficaram, né? Aquelas palavras, Deus cuida de tudo, Deus cuida da obra, Deus cuida do povo. Aí, na verdade, no momento assim do teste, no momento da aprovação, o que valeu foram as regras, né, da ciência, né? Alguns falam assim, não, mas nós temos que obedecer. Não. A tua fé foi provada, a fé da igreja foi provada, né? As palavras foram provadas nesses tempos agora. Não foram todas as palavras que caíram por terra, não. Tem palavras, quando a palavra é a respeito do Evangelho de Cristo, quando o pregador ele prega na linha do Evangelho, não daquelas profetadas, mas porque muitos pregadores eles se deixaram levar pela fama de pregar profecia. Então, quando você sobe no púlpito, você muda a sua voz, muda a sua postura, e bate mão, e levanta,
e grita, e fala que tem anjo na igreja, e fala que tem bola de fogo, e promete mundos e fundos. A igreja, aí o pessoal sai dizendo, nossa, estava pegando fogo na igreja, a visitação, tudo é emoção carnal, né? Porque na Bíblia não registra nada disso aí. Só no tempo de Pentecostes, quando todos estavam recebendo o Espírito Santo, via-se bola de fogo praticamente sobre eles, assim, né? Na verdade eles estavam falando em linguagem, né? Mas, fora isso, é tudo emoção carnal. Mas, tirando esses pregadores que se deixaram iludir, se deixaram levar por essa fama de pregar essas palavras, né? Mas os verdadeiros pregadores, os que pregam o Evangelho de Cristo, né? Essas palavras nunca caíram por terra e nunca irão cair. Porque é a palavra da verdade, né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o assunto é o fim do culto online na CCB. Interessante, né? Foi bom enquanto era conveniente. Como é que ficou essa situação? Mas os critérios lá do Brás são os critérios do Brás, né? Lá não tem discussão. O que é determinado lá, o povo tem que cumprir e falar amém e acabou. Mas eu fico pensando, meus irmãos, na opinião da Irmandade, né? Muitos acatam e submetem, fecham a boca e sai bem na foto. Mas tem muitos irmãos e irmãs que eles precisam do culto online. Eles precisam da pregação, da palavra online. E aí vai abrir aí uma grande brecha, porque a congregação cristã no Brasil, através do seu culto online, ela preencheu na internet um espaço grande. Eram visualizações assim muito grandes. Então, ela ocupou, era tipo assim, ela abriu espaço assim na internet, no meio de comunicação, na mídia social, e ela preencheu um espaço ali. Ela acostumou muitos irmãos e irmãs das mais variadas idades a ouvir a palavra através desse método virtual, né, do culto online. E muitas pessoas que são impedidas de congregar, de estar na igreja, né, ficaram muito contentes, eles foram agraciados por ter um culto online. Pessoas cantando hino, eventualmente contando um testemunho, é raro, mas contava. E, por final, a palavra, né? E quantas pessoas querem estar assim? Querem não, são obrigados a estar em casa. Os velhinhos que não podem ir na igreja, né? Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão distantes de uma igreja, né? Mas eles têm condição de ouvir a palavra através do culto online. Então, uma vez que a congregação ela ocupou esse espaço, quando ela sai, vai ficar uma brecha muito grande. E toda brecha, isso é natural, toda brecha ela vai ser ocupada por alguma coisa. E eu fico perguntando, né? Eu comento aqui com meus irmãos e irmãs, o que vai ocupar essa brecha? Porque muitos irmãos e irmãs, eles vão continuar ouvindo, sim, pregações, louvores, através da internet. Mas se não tem a congregação, eles vão ouvir de outras denominações. Será que o Brás avaliou isso, pensou isso? Ou esse número de pessoas que vão ficar em casa porque são idosos, doentes, né? Pessoas que moram distante, simplesmente não foram
considerados, né, nessa análise que levou à decisão de acabar com os cultos online. Mas o que nós podemos dizer a esse respeito? O que me preocupa não são os critérios do Brasil. O que me preocupa são os irmãos e as irmãs que precisam ouvir a palavra através desse método online. É bem capaz que algumas pessoas vão gravar os cultos mascarado e postar na internet, né? Mas aí corre o risco de serem perseguidos, né? Porque uma outra coisa que aconteceu agora nesse tempo de pandemia, parece que o Brás contratou, irmãos, perdoa a minha maneira de falar, mas é como eu vejo, contratou vários demônios que ficam pela internet assim, censurando. Alguém coloca lá um hino, eles vão lá e censuram. Coloca um culto, se vocês não gostarem, vão lá e censuram. Perseguem canais. Então. Aí eu fico pensando, nessa brecha que vai abrir, nós que somos agora independentes, eu que estou independente, o irmão Marcos Real, né? Marcos do Real, que também agora está independente, nós poderíamos continuar, fazer cultos online, pregar a palavra, cantar louvores. Mas que louvores nós iríamos cantar? O Inário 4? O Inário 5? Mas se eu cantar um hino, eu vou ter que dizer que é o Inário 4, porque senão esses funcionários do Brás vão entrar aí com um pedido de direitos autorais lá no YouTube. A gente fica numa situação tão difícil, meus irmãos. Seria bom, né? Começar assim um vídeo e nós cantarmos 2 hinos, 3, tocar também os hinos, ou colocar o áudio e acompanhar, para a gente fazer um culto online, né? Mas se nós formos fazer, as pessoas estão receosas, com medo de serem perseguidos por esses funcionários aí do Brás, da equipe técnica lá, né? E ainda tem defensores, pessoas que falam, isso mesmo, é nosso, só pode ser lá dentro da congregação. São exclusivistas, né? Nosso, nosso, nosso. A graça não é de ninguém, é de Cristo. Os hinos que são inspirados não foram inspirados pela CCB, não foram inspirados pelo Espírito Santo, não é isso que nós cremos. Então, se for inspirado pelo Espírito Santo, é para quem quiser cantar e louvar e glorificar o nome de Deus. Mas tem uma opção também, né? Nós podemos cantar hinos da harpa cristã, porque os hinos da harpa cristã, ninguém reclama direitos autorais. Interessante, né? E fala de Deus, louva o nome de Deus, às vezes com uma letra um pouquinho diferente, mas louvando a Deus. Mas a música é a mesma usada da congregação, porque ela pegou da harpa cristã, né? É um caso a pensar, né? É um caso a pensar. Também, será que o irmão Marcos Real estaria disposto, né, a fazer culto online para essas pessoas que precisam de uma palavra através da internet? É um assunto interessante, meus irmãos, minhas irmãs. Mas vai ficar uma brecha muito grande no mundo da internet, né, da mídia social, do YouTube. A congregação parando, vai ficar essa brecha. Eu, sinceramente, eu gostaria de dedicar meu tempo, não totalmente assim, só a culto online e continuar com com as questões tratadas no canal, né? Mas seria interessante fazer culto online, né? Quem sabe? Quem sabe o irmão Marcos do Real, outros irmãos, né? Não tenham essa visão também, essa inspiração de pregar online, fazer culto online para esses irmãos e irmãs que necessitam.
de ouvir a palavra dessa forma, né? Quem sabe a gente não consiga também alguma forma de cantar uns hinos, mas se não puder, que seja pelo menos a palavra que é o mais importante, né? A palavra inspirada pelo Espírito Santo naquele dia e exortada segundo a guia do Espírito Santo, porque eu creio, meus irmãos, que quem revela a palavra para o homem sincero é o Espírito Santo. E quem dá o que a gente vai pregar é o Espírito Santo também. É de muita responsabilidade. Nós temos que estar aí sempre nos consagrando a Deus, nos afastando das coisas mundanas. É um jejum. O homem que prega a palavra, ele tem que estar em jejum e oração, se abstendo dos banquetes, né, da carnais, e se consagrando a Deus, para que o Espírito Santo possa revelar a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem. Mas está aqui, irmãos, eu estou lançando aqui uma, um pensamento, uma reflexão, e vamos ver o que a Irmandade, né, vai sentir, aqueles que nos acompanham, não só o meu canal, mas o canal do irmão Marcos Real, os irmãos que acompanham o canal do CCB Hinos Oficiais, do CCB Sem Reforma, do Carlos Reinar, né? É a nossa comunidade. São o povo da CCB. Tem muitas visitas de irmãos da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, que acompanham esses canais também, porque não são preconceituosos e sabem que somos todos cristãos. Ah, meus irmãos, como é bom você poder dizer que você verdadeiramente é um cristão. Verdadeiro. Esquecer um pouco a placa, mas nós fomos criados dentro da congregação, conhecemos essa forma de cultuar, né? E conhecemos mistérios maravilhosos também através do Espírito Santo. Mas vamos ver. Nós podíamos, assim, né? Tipo, é, é, estamos aqui confabulando, né? Quem sabe o irmão Marcos Real, né? Nós não poderíamos. Vamos criar um ministério virtual agora. Nós vamos ser o, o ancião Marcos do Real, o ancião Daniel, né? O irmão Marcos Real vai ser o ancião mais velho, porque ele tem 30 anos de cooperador. Eu quase completei 10 anos, então ele vai ser o ancião mais velho, né? Mas seria interessante, né? Nós criarmos aí o Ministério CCB Virtual. Mas nada registrado em cartório, nada que possa, assim, pertencer a um ou dois, mas que possa pertencer a Deus. E que o Espírito Santo tenha livre curso, faça como é a vontade de Deus, né? Inspire as coisas. Vamos ver, meus irmãos, minhas irmãs, orem a respeito, deem opiniões, se movimentem, falem a respeito. Vamos ver o que Deus prepara nessa parte, né? Porque o meu ministério não é mais dentro da congregação física. Eu agora estou livre, estou aqui de forma virtual. O irmão Marcos Real, os caminhos fizeram com que ele saísse também da congregação. E muitos outros entregaram o ministério, né? Então vamos orar nessa parte, para que Deus possa tomar um caminho, porque esse buraco que vai ficar, esse vago, né, que vai ficar na internet, não pode ser ocupado por qualquer coisa. Vamos orar nessa parte, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar, nos movimentar, vamos comentar, vamos fazer alguma coisa, guiados sempre pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.